Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz à tribuna nesta tarde é o desejo de corrigir uma injustiça histórica que, ao longo dos anos, vem sendo cometida contra as mulheres brasileiras. Um retrato da desigualdade que ainda persiste no país. O resultado perverso de uma cultura machista acumulada no curso de décadas de preconceito. Falo das distorções salariais entre homens e mulheres. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, a PNAD, a diferença média entre os salários de homens e mulheres no Brasil está acima dos 21%. Ou seja, exercendo as mesmas funções, ocupando os mesmos cargos que os homens, as mulheres brasileiras ganham salários consideravelmente inferiores. É o tipo de prática com a qual não podemos mais conviver em pleno século XXI. No entanto, quando observamos os dados do recorte de gênero com mais atenção, percebemos uma revelação ainda mais triste sobre o Brasil. Só as misérias é que são repartidas. Riquezas são muito diferentes. O que temos diante de nós é um quadro em que, quanto mais pobre é o Estado, mais os salários são aproximados. E quanto mais desenvolvida economicamente é a unidade federativa, maior é o fosso da desigualdade de gêneros. É tanto que a menor distorção salarial entre homens e mulheres do país, senhor presidente, está no Acre, com aproximadamente 8%. O Acre, no norte brasileiro, ocupa a 21ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, entre os 27 estados da federação. Porém, a maior de todas as distorções salariais está em Santa Catarina, onde as diferenças superam a casa dos 30%. O estado do Sul tem o terceiro melhor IDH do país. O que nos mostra, portanto, que não basta elevar a renda de uma localidade ou a qualidade do emprego para promover a igualdade de gêneros. Precisamos ter políticas públicas específicas para coibir esse tipo de violência contra as mulheres. É nosso dever, enquanto senadores da República, debater esse tema, chamar a atenção da sociedade para um problema que é real. Não podemos ficar simplesmente assistindo a uma discriminação desta magnitude que envergonha a todos nós. Porque se é verdade que as mulheres recebem menos que os homens, também é fato que elas assumem cada vez mais a posição de chefes de família. Nos últimos 10 anos, o número de mulheres chefiando famílias no Brasil foi multiplicado por 4. Segundo dados do IBOP, um dos mais conceituados institutos de pesquisa do país, 36% das mulheres comandam os lares em que moram. Temos que ter esses números bem claros, porque o que percebemos aqui é um contexto brutal, em que as mulheres trabalham mais, assumem cada vez mais responsabilidades e ainda assim ganham menos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, apresentei aqui nesta casa projeto de lei que pune com multa a desigualdade salarial por questão de gênero. As empresas brasileiras ou empresas que estejam instaladas no nosso país, sejam públicas, privadas ou de capital misto, ficam obrigadas a praticar salários iguais para funções iguais. Se homens e mulheres desempenham os mesmos papéis, é justo que recebam os mesmos rendimentos. Uma sociedade moderna e verdadeiramente comprometida com o futuro não pode mais tolerar
condutas tão ultrapassadas. Tenho a convicção que esse projeto de lei será devidamente apreciado e aprovado nas comissões do Senado, garantindo às trabalhadoras do país uma vida mais digna. Peço licença, senhor presidente, para afirmar que este foi um compromisso que assumi com todas as mulheres pernambucanas durante a campanha eleitoral, quando abordei o tema. Na ocasião, já havia me comprometido com a causa, com a luta pela equiparação salarial para homens e mulheres. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tenho a obrigação de também trazer aqui nesta tarde um exemplo do meu estado, que deve ser observado com carinho pelo Brasil. Hoje, o nosso governador Paulo Câmara está no México para receber um prêmio conferido pela Organização das Nações Unidas ao programa Mãe Coruja. Este programa, instalado em 2007 e hoje presente em absolutamente todas as cidades pernambucanas, garante assistência às mulheres durante a gestação e nos primeiros meses de vida dos recém-nascidos. Idealizado pela ex-primeira-dama Renata Campos, viúva do nosso saudoso líder Eduardo Campos, o programa Mãe Coruja reúne uma série de ações governamentais assegurando saúde, inclusão social, orientação e educação. Mais de 100 mil mulheres já foram beneficiadas por este programa inovador, que vem servindo como modelo para outros estados e até fora do Brasil, sendo copiado no Cabo Verde, no Peru e pelo Paraguai. Hoje, podemos dizer sem nenhum medo de errar que o Mãe Coruja é uma referência mundial na atenção às gestantes. Também em Pernambuco, temos outra referência que coloca a questão de gênero no centro das políticas públicas. Trata-se do programa Chapéu de Palha Mulher. Neste momento, senhor presidente, é importante fazermos uma explicação para que a história seja contada às novas gerações. O Chapéu de Palha foi o primeiro programa de transferência de renda do país, criado pelo então governador Miguel Arraes, ainda nos anos 80, quando ele recobrou nas urnas o mandato que lhe havia sido cassado pela ditadura. Com o chapéu de palha, os trabalhadores que vivem do corte da cana conquistaram o direito a receber salários durante o ano inteiro e não apenas no período da safra, como aconteceu durante décadas em Pernambuco. Percebendo as transformações da sociedade e comprometido com as mesmas causas populares que Arraes, Eduardo Campos teve a sensibilidade de voltar o programa Chapéu de Palha para as mulheres, que tornaram-se as suas beneficiárias preferenciais. São, de fato, avanços significativos, mas temos a consciência de que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, no sentido de promover a justiça entre os gêneros. Nesses tempos em que a educação profissionalizante é fundamental para a conquista do primeiro emprego, o Brasil não pode dar as costas às suas jovens. É essencial que possamos criar ferramentas capazes de garantir mais mulheres em salas de aula. Este é um debate que não deve ser feito sobre a ótica do protecionismo puro e simples, mas compreendendo ser uma questão de equilíbrio. Infelizmente, também não podemos esquecer que as mulheres ainda são as principais vítimas da violência doméstica. Um relatório do Data Senado nos mostra que mais de 13 milhões de suas próprias casas. Somos o 7º país do mundo
em violência contra a mulher. Quase 75% das mulheres... Permite uma parte, senador? Pois não, senadora Lídice da Mata, é com alegria que lhe ofereço a parte. Senador Fernando Bezerra, eu gostaria de parabenizá-lo pelo vosso pronunciamento, especialmente porque é raro ouvir um homem falando das mazelas da vida da mulher brasileira. E nós temos uma concepção de que a luta das mulheres não é uma luta só das mulheres, mas uma luta da sociedade brasileira, para que possa nos incluir. Incluir porque nós somos 52% dessa população e, portanto, não podemos estar fora das oportunidades do mundo do trabalho, do mundo da renda e dos benefícios dela. E vejo com alegria Vossa Excelência, o seu pronunciamento, preocupado com o tom e com o olhar que nós, mulheres, temos dado a essa luta, ao tempo também que gostaria de, mais uma vez, parabenizar o governo de Pernambuco. Eu que fiz esse relato quando o governador Eduardo Campos foi à ONU receber, pela primeira vez, o prêmio pelo Chapéu de Palha Mulher, numa secretaria dirigida pela grande feminista Cristina Buarque, uma das pensadoras da luta das mulheres no nosso país. Muito obrigada. Eu que agradeço a intervenção da senadora pela Bahia, a minha companheira de partido, Lídice da Mata, e incorporo as suas palavras ao meu pronunciamento. Mas, senhor presidente, eu dizia que quase 75% das mulheres agredidas preferem não formalizar as denúncias com medo do agressor. É bem verdade que instrumentos como a Lei Maria da Penha e as campanhas educativas têm surtido bons efeitos no combate a esse tipo de ocorrência. Hoje, há muito mais denúncias que no passado e com punições para os culpados, pois não existe incentivo maior para o crime que a impunidade. Mas o que precisamos, de fato, é investir numa cultura de paz. Senador Fernando, permite uma parte? Pois não, senador Telmário. Quero primeiro parabenizá-lo, né, por você estar levantando uma problemática que é uma realidade no Brasil inteiro. Ao você ver os números, você logo encontra sustentação na sua fala. E eu estava vendo aqui no Jornal do Senado e vejo o senador presidente Renan com as mulheres parlamentares, senadoras e deputadas federais. E elas dizem aqui, principalmente a senadora Vanessa, representando aqui, fala que as mulheres querem ter voz ativa nessa reforma política. E aqui eu vi a senadora Lídice da Mata dizer, a senadora que eu tive a honra de votar nela, quando morei na Bahia, dizer da dificuldade que as mulheres hoje têm para até se elegerem, né? Para ter o apoio, principalmente financiamento, por isso que tem que acabar essa questão do financiamento. Eu acho que essa casa, aproveitando a fala de Vossa Excelência e a responsabilidade que temos com a sociedade, deveríamos materializar esse desejo para que realmente elas possam ter um espaço e aí implementar as políticas públicas que são necessárias né, para poder efetivar as políticas públicas corretas. Portanto, quero parabenizar a Vossa Excelência e aproveitar a sua fala e fazer coro nessa reivindicação das parlamentares femininas, que seja ampliado o espaço dela aqui, para que também seja ampliado dentro da própria sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Telmário. Incorporo também as vossas palavras ao nosso pronunciamento. Mas eu dizia, senhor presidente, o que precisamos de fato é investir numa cultura de paz, ensinando às crianças que homens e mulheres são seres humanos iguais. O mais eficiente combate à violência é pela porta da educação. Quero, por fim, senhor presidente, senhoras senadores e senhores senadores, deixar aqui minha homenagem a todas as mulheres pela data que se
dia de profunda reflexão. É sempre importante revisitarmos sua origem, lembrar do 8 de março de 1911, quando centenas de operárias que protestavam por salários iguais aos dos homens e condições mais justas de trabalho foram covardemente assassinadas. Quero cumprimentar de forma destacada minhas colegas senadoras, a minha companheira Lídice da Mata, Marta Suplicy, Gleisi Hoffmann, Vanessa Gaziotin, Ana Amélia, Ângela Portela, Fátima Bezerra, Lúcia Vânia, Regina Souza, Rose de Freitas, Sandra Braga e Simone Tebet, nesta semana dedicada às mulheres. Tenham, as senhoras senadoras, a certeza de poder contar comigo como defensor de uma sociedade mais igualitária para homens e mulheres. Estendo meus cumprimentos a todas as servidoras desta casa, a quem agradeço pela dedicação e eficiência no desempenho das funções. Deixo aqui também o meu abraço a todas as pernambucanas de todas as regiões do meu estado. Porém, senhor presidente, senhores e senhoras, especial a uma colega com quem tive a oportunidade de conviver durante meu primeiro mandato como deputado federal. Uma amiga que fiz durante a Constituinte e que, infelizmente, não está mais entre nós. Falo da saudosa deputada federal Cristina Tavares, uma mulher valente, guerreira, que jamais fugiu da luta e soube honrar as melhores tradições de Pernambuco e do Brasil. E é em nome dela que cumprimento todas as mulheres brasileiras. Muito obrigado. Antes, me permite uma parte, é finalíssimo. Pois não, eu concedo com muita alegria a parte ao senador Anastasia. Muito obrigado, eminente senador Fernando Bezerra. Eu gostaria, ao mesmo tempo, de cumprimentá-lo, como nossos pares aqui o disseram, pela iniciativa desse pronunciamento em data tão especial para todos nós, em que comemoramos as homenagens às mulheres do Brasil. Também fazer coro, me inspirando no exemplo de Vossa Excelência, na figura das mulheres de meu estado, Minas Gerais, que tiveram uma contribuição extraordinária para a trajetória de nossa história e no mundo político. Posso mencionar diversas pessoas, como Dona Beja, tanta importância teve na incorporação do Triângulo a Minas Gerais, do antigo sertão da Faria Podre, da pessoa de Chega da Silva, de Dona Joaquina do Pompéu, tão importante que permitiu o abastecimento da corte real portuguesa quanto da transmigração da família real de Portugal para o Rio de Janeiro, ainda no final do século XVIII. E tantas figuras que contribuíram de modo efetivo, não só para a questão política, mas também para os temas da cultura, da educação, da saúde e, fundamentalmente, no dinamismo da mulher mineira e brasileira que permitem nós termos um país tão rico e variado como é o caso de nossa nação brasileira. Portanto, a Vossa Excelência nesse pronunciamento, cumprimentando e também dando os parabéns à mulher pernambucana, à mulher mineira e à mulher brasileira em especial. Muito obrigado. Eu agradeço a intervenção do senador Antônio Anastasia e, de igual forma, incorporo também as suas palavras ao meu pronunciamento. E encerro, senhor presidente, dizendo que no início desse meu mandato aqui no Senado Federal, nós vamos colocar como um tema principal da nossa atuação essa questão do gênero. É preciso um olhar atento em todas as políticas, na questão do emprego, na questão da renda, mas, sobretudo, na questão da formação, para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos do que os homens, para que a gente possa avançar na construção de um Brasil mais justo, mais fraterno,